Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos em Matemática, né? Hoje a gente está aqui para conversar mais uma vez, sobre os números malditos, sobre os números complexos, sobre os números incompreendidos, sobre os números esquisitos, surdos, mucos, né? Estamos aqui para falar mais uma vez dos números negativos e complexos. E comigo, dessa vez, é o professor Marcelo Amadeu. Olá todo mundo, hoje a gente veio aqui para tentar esclarecer como que os números negativos e os números complexos eles se estabelecem aí dentro da matemática como legítimos, como aceitos, digamos assim. Bom, e como não poderia faltar, o meu amigo e companheiro Léo Rodrigo. Fala galera, eu sou o Léo Rodrigo e hoje nós vamos falar daquele famoso izinho que assusta tanta gente. Bom, vamos retomar o assunto, né? Mais uma vez, se você ainda não ouviu, isso daqui é uma continuação do nosso podcast anterior, né? Do episódio passado, onde a gente começou tentando entender essa virada aí para o entendimento dos números complexos, né? Mais uma vez, quando a gente está falando aqui aproximadamente século XV, século XVI, até o século XVII, na verdade, a gente, talvez um pouco depois, os números complexos eles não eram muito bem vistos, eles não eram muito bem aceitos, né? De forma resumida, você tinha que, quando as soluções eram negativas, elas simplesmente eram descartadas. Ou quando aparecia de alguma forma a raiz de um número negativo, ela era descartada. Só que aí vem a famigerada equação, né, que aparece o raiz de menos 121, como a gente falou na vez passada, e a gente conseguia encontrar um 4, né? Então, assim, as pessoas começaram a operar com esses números complexos, né? Se a gente operasse com esses números complexos, a gente conseguiria chegar ao menos 4. O problema é que a gente não sabia operar com essas coisas, né? E aí a gente tem alguns personagens interessantes que ajudaram a gente nesse contexto. Um deles foi o Bombelli. Ele começou a criar uma espécie de regra dos sinais, como a gente viu anteriormente, para entender como é que funcionam os números complexos. A gente vai começando a usar, o Cardano nega eles na obra dele, pergunta, né? Tem até uma parte que o Tartaglia pergunta: o que eu faço quando você tem isso aí? Que número é esse? Aí fica esse processo um pouco complicado na hora da definição dos números complexos, sendo que aí a gente foi conversar sobre um personagem interessante que influenciou muito a matemática no sentido de trazer uma luz para como operar com esses números complexos, né? E até dentro desse personagem, vou pedir para o Marcelo falar um pouco sobre, ainda dentro da Itália, né? A gente está numa transição aí, Itália-França, até para o Marcelo localizar a gente. Não que o conhecimento passe da Itália para a França, mas eram pessoas que se correspondiam de alguma forma, né? Um personagem chamado Fontenelle, que a gente não conversou, só que a impressão que eu tenho com relação às ideias desse Fontenelle, ele começa a usar os números complexos, né? Dão uma certa legitimidade ao processo, só que aí vem o D'Alembert e fala assim: não, isso aí não serve para nada, isso que você está fazendo é bobagem, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho quando eu li o livro da Tatiana. Então, assim, a gente está nessa transição, né? Saindo um pouco desse conhecimento Itália-França. Vou esperar o professor Marcelo aí para explicar a gente como é que se deu isso. Rainha, eu acho que você já resumiu tudo sobre esse assunto. O Fontenelle, ele não é exatamente um matemático muito famoso assim desse período. A gente está falando aí do século XVIII. E ele, na verdade, ele também é muito famoso assim pela dramaturgia, se eu não me engano. Ele é um escritor francês do período, mas tem trabalhos também em matemática. E dentre esses trabalhos, esse personagem, o Bernard de Fontenelle, ele sugere o seguinte: ele sugere olhar ele tenta dar conta da ideia de que número negativo tem o seu estatuto matemático aceito, assim como os outros números. E ele coloca a seguinte questão, que o número ele sempre vai ser composto de dois elementos, de dois aspectos. Um aspecto que seria quantitativo e um outro que seria qualitativo. Então, o quantitativo é o que a gente está supondo mesmo, né? A ideia de quantidade, a ideia de um valor ali. Mas, ao mesmo tempo, o qualitativo
ele estaria no sentido de, literalmente, na direção que a gente está falando, né? Se a gente está falando de um lado ou do outro lado da reta numérica, digamos assim. Se ele é maior do que zero ou menor do que zero. Esse é o aspecto qualitativo. E isso teve uma repercussão até interessante, porque tem um outro matemático também desse período do século XVIII, o Clairaut, o Clairaut até é famosinho dentro da matemática por causa de um teorema, que leva o nome dele. Mas, enfim, o Clairaut também ele assina embaixo assim, do que o Fontenelle está falando, e é legal a gente visualizar esse movimento assim, tipo, interessante, será que a gente vai estabelecer isso? Só que não. Vem o D'Alembert, e o D'Alembert, nesse sentido, ele é um personagem muito influente na França, ele possui uma posição importante ali na Academia de Paris, ele... É legal até a gente contar esse momento histórico, assim, mas a gente pode dedicar depois um outro episódio, melhor dizendo isso, assim, mas o D'Alembert, ele nessa Europa, nesse período, ele vai ser um dos primeiros matemáticos a receber para fazer pesquisa. Ele vai ter uma posição de pesquisador ali na Academia de Paris. Isso não era comum naquele período, assim, até então. Até então, os matemáticos, ou eles tinham muito dinheiro, né, ou eles tinham mecenas, ou, eventualmente, eles tinham uma posição, assim, numa universidade, e aí faziam essa matemática em paralelo, assim, com as suas aulas. Mas ninguém nunca... É estranho isso, mas é difícil pensar isso, mas ninguém vivia disso, sabe? De matemática. O D'Alembert pôde se dar esse prestígio de trabalhar com pesquisar matemática, né? Bem legal essa mudança, assim, da gente observar. Mas, enfim, o D'Alembert ele vai discordar disso. Ele vai colocar ali uma concepção bem própria dele, que é bem... Ele vai chamar isso de falsa metafísica, tá? Dos números negativos. Porque a ideia que ele vai argumentar é que não faz sentido você pensar numa quantidade menor do que zero. O número negativo não faz sentido ele ser menor do que zero. Zero seria a menor coisa que tem. Então, zero seria a representação do nada, do vazio. Então, o que seria uma quantidade menor do que isso? Ele acha muito absurdo isso. Então, ele vai propor que não tem legitimidade isso, assim. Por outro lado, é o mesmo cara que está fazendo operações com números negativos, que na hora que o D'Alembert também é um desses personagens também que ele... É legal quando a gente olha esse episódio sobre o Teorema Fundamental da Álgebra. Depois eu peço para você anunciar, Rainha, então, o Teorema Fundamental da Álgebra para o pessoal. E ele é um desses personagens que enuncia o Teorema Fundamental da Álgebra utilizando números negativos, utilizando números também, até números complexos ali, só que sempre com aquela pontazinha ali de que a gente pode olhar, olhando para trás, assim, com o nosso olhar, parece que é contraditório. Mas na prática dele, não. Na prática dele tá tudo bem razoável, ele bem fechadinho, assim. Essa questão do Teorema Fundamental da Álgebra? Teorema Fundamental da Álgebra, né? Essa questão do Teorema Fundamental da Álgebra, até uma observação, a gente acabou passando batido por isso, mas o livro da Tatiana conta que o primeiro cara a dar um enunciado razoável assim para o Teorema Fundamental da Álgebra é o Albert Girard, né? Em 1629. Isso é interessante. O que consiste o Teorema Fundamental da Álgebra? É que, dado um polinômio qualquer, o que é um polinômio? X ao cubo mais bx ao quadrado mais cx igual a zero. A gente pegou um cubo que é um de terceiro grau, mas isso podia ser de 5, 6, 7, podia ser de quantos graus forem. O Teorema Fundamental da Álgebra diz que todo polinômio possui exatamente o número de raízes igual ao coeficiente de maior grau. Isso significa que um polinômio de grau 7 ele vai possuir 7 raízes. Um polinômio de grau 8 vai possuir 8 raízes. Só que vale a observação, essas raízes podem ser repetidas, essas raízes podem ser negativas e essas raízes podem ser complexas, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Por exemplo, x menos 2 ao quadrado é um polinômio de grau 2, onde ele tem o 2 como raiz de multiplicidade 2, que a gente chama em matemática. Mas, bom,
basicamente esse é o teorema fundamental da álgebra. Ele diz pra gente que independente do polinômio, ele vai ter exatamente o número de raízes igual ao grau do polinômio, sabe? E não vai Quando ter você fala mais, de né? multiplicidade, eu acho que o estudante está acostumado, né? Quando o delta dá zero lá, quando ele aplica a fórmula, né, na equação quadrática, né? Isso, exatamente. Então, isso foi interessante, que isso é uma conjectura, né? Até porque a gente vai comentar dele ainda. Quem demonstra esse teorema é o Gauss, como a tese de doutorado dele, mas isso a gente fala em outro momento, né? Um pouquinho mais para frente. Professor, como os logaritmos entram nessa discussão? Boa, Léo. O logaritmo tem uma discussão interessante, porque ele surge como uma ferramenta aí nesses séculos XVII para o XVIII. É uma ferramenta bem prática, bem conveniente assim, para a gente fazer operações com números muito grandes, né? Acho que até convém a gente um dia dedicar um episódio para falar mais sobre os logaritmos. Acho que a gente tem discussões bem legais sobre isso. Eles têm... Não, é só uma observação que, assim, como a gente entende o logaritmo na escola, a gente olha para o logaritmo como a inversa da função exponencial. Eu não sei se era assim que eles viam o logaritmo aí. Eu acho que é provável que não, né? Mas termina que aí, de repente, depois eu falo como eles enxergavam o logaritmo, que isso eu acho que é diferente, né? Com certeza. Não, é diferente mesmo, especialmente porque para a gente é muito... tá bem estabelecido essas relações todas a partir do conceito de função, né? E o conceito de função, ele não é um conceito, assim, tipo, nesse período, assim, um conceito tão, digamos assim, essencial como é hoje na matemática, né? Ele tinha suas disputas ali, ele era um conceito ali que ele permeava, mas não era central. O logaritmo, ele entra, então, mais nesse sentido, falando dos números negativos, especificamente, porque é uma questão, né? O estudo sobre números transcendentais e tudo mais estava bem popular aí nesse momento, e o estudo de curvas, o estudo do movimento, né? A gente está num período ali pós-Newton e Leibniz, né? Com o cálculo diferencial, então esses estudos estão bem... eles são bem quentes, assim, esses assuntos nesse período. E aí, os logaritmos entram nesse ponto agora. Você quer falar, Rainha? É porque você falou números transcendentais. Gente, a gente vai ter um episódio especial para falar do que é transcendente. Um número transcendental, ele não é um número que, sei lá, foi arrebatado pelo Espírito Santo, não. Ele tem uma propriedade especial aí. Mas, mais uma vez, a gente vai ter um episódio especial, já tá na agulha aí, mas muita calma nessa hora. Boa, eu nem percebi que eu tinha falado isso. Mas tá, em outras palavras, porque o estudo de polinômios está bem popular e tudo mais, e os logaritmos, por exemplo, eles entram como um estudo separado dos estudos de polinômios, né? Depois o Euler, ele vai ter uma sacada ali de tentar conciliar esses dois elementos, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas voltando sobre os logaritmos, porque uma questão que se coloca muito nesse período mas e aí, logaritmo de um número negativo? Acho que o estudante aqui que passou pelo ensino médio, estudou logaritmo no colégio, lembra muito claramente assim, de uma das primeiras caracterizações assim, é você estabelecer que o logaritmando, o que está dentro do logaritmo, vai ser sempre maior do que zero, né? Porque a gente trabalha justamente com o inverso da exponencial, a gente está falando de expoentes de coeficientes reais, né? De variáveis reais, então, portanto, vai dar tudo em números reais. Quando você trabalha com logaritmos negativos, vai fugir dessa regra, vai fugir desse padrão, e aí, a gente, como no colégio a gente está fazendo um estudo mais de números reais, e na faculdade eu acho que o estudante acaba vendo isso quando ele estuda funções complexas, né? Mas em outro contexto, assim, no cálculo 1, 2 ou 3, assim, que ele estiver estudando, ele vai sempre estudar logaritmos com números positivos. Bom, essa questão é colocada. Então, por exemplo, o D'Alembert, ele vai se posicionar ali colocando que o logaritmo, por exemplo, desses números negativos e tudo mais, deveria ter uma intervenção imaginária ali, digamos assim, né? Vou usar esse termo, porque esse termo também era utilizado assim recorrentemente nesse período, mas sempre com esse tom pejorativo mesmo do conceito por isso que ele é até carregado hoje em dia, particularmente assim, eu julgo isso como uma infelicidade, assim, esse nome ser carregado isso até hoje, né, infelizmente.
porque acho que causa uma falsa ilusão, assim, de que o número real é o real e o imaginário tem outro estatuto, sabe? Não gosto disso. Mas, enfim, o logaritmo, por exemplo, de um número negativo, a ideia é que o Bernoulli ele vai propor, então, que seria... A ideia é que o Bernoulli ele faz algumas contas, assim, especificamente, assim, começa com o logaritmo de 1 e pega o logaritmo de 1 seria igual ao logaritmo, aí abre parênteses, menos 1 ao quadrado, fecha parênteses, porque menos 1 ao quadrado seria igual a 1. Então, o logaritmo de uma coisa seria igual a outra coisa. E aí, o que ele faz? Ele usa aquela famosa regrinha do peteleco. Você tem dentro do logaritmando o expoente, você joga para fora do expoente. Então, ele faz assim que o logaritmo de abre parênteses menos 1, fecha parênteses ao quadrado, seria igual a 2 vezes o logaritmo de menos 1. E aí, ou seja, você tem então que o logaritmo de 1 é igual a 2 vezes o logaritmo de menos 1, e como o logaritmo de 1 é 0, portanto, o logaritmo de menos 1 também seria 0. Tá. Muita calma, não traumatiza, fica calmo. Eu sei que só de ouvir falar em logaritmo você está se supletivo. Não, fica calmo, qualquer coisa você ouve de novo o que o professor Marcelo explicou aí com relação aos logaritmos, tá? Assim, mas o ponto é que você aí, que não lembra como é que trabalha com um logaritmo, eles também não sabiam. E aí faziam um monte de besteira aí. Então, fica calmo, tá? Pode continuar, Marcelo. Só estou mantendo o nosso público ouvindo. Tá. Eu não chamaria assim de não sabia, porque eu entendo que o Bernoulli, por exemplo, ele está propondo isso, assim, porque o logaritmo é algo relativamente novo ali naquele período, sabe? Não é tão estabelecido assim como é hoje em dia. E aí, portanto, essas discussões surgem, é natural, assim, você, tipo, ir colocando provocações. E o que o Bernoulli fez, assim, tem uma questão aí, uma passagem aí que é você justamente trabalhar com logaritmos de números negativos não permite, hoje em dia, na matemática, você pegar aquele expoente e jogar para fora ali do logaritmando. Você tem uma condição ali que você tem que considerar antes de fazer isso. Mas o Bernoulli não tinha esse obstáculo, essa questão. Então ele coloca claramente ali para ele, logaritmo de menos 1 é igual a 0, assim como o logaritmo de 1 é 0. E aí ele faz o mesmo raciocínio para o logaritmo de raiz de menos 1, colocando que o raiz de menos 1 é equivalente a menos 1 elevado a meio. Então, colocando o meio do lado de fora do logaritmando, você então ficaria tipo metade do log de menos 1. Log de menos 1 ele já mostrou que é 0, portanto, o logaritmo do raiz de menos 1 também vai ser 0. Então é nesse sentido que a conclusão dele é que o logaritmo de um número é igual ao logaritmo de menos esse número, do oposto dele, entendeu? Essa vai ser a construção dele. E até então isso tem uma repercussão bem interessante, porque isso vai eventualmente trazer algumas contradições dentro dos cálculos quando você aplica essas regras. E aí eu acho que nesse sentido acho que faz sentido a gente olhar isso dessas discussões, como é que elas vão se estabelecendo, né? E essas contradições, às vezes, elas não aparecem no primeiro momento, elas aparecem quando você vai aplicar em outras situações, né? E, enfim, aí entra o nosso gancho aí pro Euler, né? Que a pergunta que o Rainha quer fazer tanto. Exatamente, porque, assim, eu sempre ouvi dizer que... apesar dos números complexos não serem aceitos, o Euler meio que aceitava ele, tanto que a gente tem a fórmula, a mais bela fórmula na matemática, ela é conhecida como a fórmula de Euler, né, que é o E elevado a π mais 1. Anota aí, E elevado a π mais 1. O cara usou a exponencial neperiana, o cara usou I de número complexo, e o pior é que foi o Gauss que estabeleceu o I, né? Mas isso também é outra conversa. Ele usou aí o I de número complexo, ele usou o π, ele usou 1 e ele usou 0, né? Então, assim, são esses números meio que cabalísticos, ele usa tudo numa fórmula só e é chamada a chamada identidade de Euler, fórmula de Euler e tudo mais. Então, assim, a impressão que eu tenho é que ele usava os números complexos com certa naturalidade, até no seguinte sentido, esse negócio do E elevado a π, gente, muita calma nessa hora, mas assim, esse número, ele é um número que
ele é menos 1, né? Esse número é menos 1. Então, se você trocasse o π, por exemplo, fazendo uma questão de proporcionalidade aí, tá? Só pensando. Se você botasse ao invés de π um θ, um ângulo, isso na verdade é um ponto dentro do círculo unitário, no plano. Eu falo, pô, não fica louco não, porque ele já via isso. É muito doido, assim, eu acho muito doido, né? Mas o Euler, a impressão que eu tenho, por ele trabalhar com isso, é que ele já tinha essa noção. Mas como eu nunca vi um trabalho do próprio Euler, né? Digamos assim, você já leu algum artigo do Euler em pessoa? Não. Então, assim, isso são impressões pelo que as outras pessoas me contam. E como é que funcionou essa dinâmica aí? Nem sei se você ia conseguir, Rainha. Você ia ter que aprender latim para conseguir ler o Euler. Putz. É complicado, não é fácil não. Mas então, esse ponto que você está falando, sobre a identidade do Euler, só lembrando aqui que, em geral, a gente chama de fórmula de Euler aquela fórmula dos poliedros, né? Uhum. Essa daí o pessoal pode chamar mais de identidade de Euler aí. Então, quem está ouvindo aí vai botar a fórmula de Euler, vai aparecer uma outra fórmula aí. Calma, gente. Tem várias, na verdade, com o crédito do Euler. E a ideia, então, o ponto do Euler todo era que o que ele estava querendo propor, assim, essa motivação a partir dos logaritmos, é que você tem, enquanto o D'Alembert e o Bernoulli estavam querendo dar conta dos logaritmos de números negativos como se fossem números reais, o Euler colocou uma contradição dizendo que não dá para ter, e ele coloca a solução também. A solução dele vai ser, tipo, que o logaritmo de números negativos, na verdade, vão ser números imaginários aí. Então, por exemplo, o próprio log de menos 1, ele coloca que teria que ser igual a πi, por exemplo. E o que está por detrás, assim, tanto da identidade de Euler como do logaritmo de menos 1, é você justamente transformar essas funções como uma série. E isso não é nada trivial, assim, não é nada evidente visualizar isso. Mas esse estudo de séries do Euler, isso dá conta de muitos resultados dentro da matemática e fecha muita coisa aí. Você consegue explicar pra gente, Rainha, como é que funciona essas séries? Então, o que ocorre, né? Assim, o Euler acreditava, e de fato isso é verdade, que o que é uma série, né? Uma série é uma soma do tipo, série de potências que eles trabalhavam na época. É uma soma, imagina um polinômio, tá? X ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x. Então, imagina que você tem um polinômio que ele não termina, beleza? Ou seja, que esse x elevado a n, ele continua sempre o tempo todo. Então, essa é a ideia de série. E a gente tem coeficientes lá nos polinômios, a gente também tem os coeficientes das séries. A gente tem algumas coisas interessantes, que, por exemplo, as séries, elas representam as funções num determinado intervalo que você está analisando. Por exemplo, a função da exponencial, né, que é o famoso e elevado a x. Eu vou fazer com e, gente, porque acaba sendo uma fórmula mais fácil, tá? Então, eu sei que vocês, de repente, aí, quem não está no ensino superior ou não vê há muito tempo, fala assim, pô, o que é? É o tal da exponencial neperiana lá, é o símbolo, né, importante aí. Depois mais base neperiana. Ele é a base neperiana. Então, assim, ele é meio que... É uma constante em matemática, né? Isso, é uma constante bem importante. Como se fosse o π, né? Como se fosse o 1, ele é uma outra constante ali. Ele tem essa propriedade com funções exponenciais ali e logaritmos. Né? Então, essa fórmula, por exemplo, ela é a fórmula... Você pode olhar essa fórmula como sendo 1 mais x sobre 1 mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quarta dividido por 4 fatorial e assim por diante. Tem um interessante aí, é a série do logaritmo. A série do logaritmo, ela também é bem legal, né? Assim, e aí é por isso que tem essas identidades de o cara tentar achar que o logaritmo tinha
uma certa característica, mas assim, a série que dá o ln de x, eu tenho que anotado aqui, assim, dá até para a gente deduzir, mas o ponto é que ela é somatório, né? Ou seja, eu vou botar todos os coeficientes de uma vez só, menos 1 elevado a n, dividido por n, que multiplica 1 menos x elevado a n. Ah, como é que eu cheguei nessa fórmula? Gente, tudo isso, a principal forma de chegar numa coisa que parece série é PG. Acredita que é PG? Imagina o seguinte, imagina que você tem 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, e assim sucessivamente. Quando você faz essa soma, você encontra uma determinada fórmula muito comum, que é 1 dividido por 1 menos a razão. Então, se você pensar que a razão, de certa forma, é x, então, sempre que você olhar para uma coisa que é tipo 1 sobre 1 menos x, isso provém de uma PG, ou seja, provém de uma série, né? Provém de um somatório, né? Então, assim, era isso que eles faziam para transformar funções conhecidas em série. É claro que depois, assim, futuramente a gente pode conversar sobre outros personagens importantes, que é o Taylor, né? Então, assim, que acreditava-se que todas as funções tinham derivados. Tem diversas formas de você encontrar essas séries, mas a série do logaritmo, basicamente, ela se deduz a partir de uma PG. É só um trick com conta, mas ela se deduz a partir de uma PG. Dá para deduzir um monte de fórmula, a maioria aí, séries trigonométricas, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Mas a exponencial, por exemplo, e as trigonométricas, não, aí a gente precisa da ideia da fórmula de Taylor, né? Mas assim, basicamente a série são essas somas. E o que é interessante é que elas são iguais à função original, entendeu? E aí isso é que talvez quem está na universidade já tenha visto, né? Isso é uma coisa delicada, assim. Não é que a série seja a função, ela representa a função num determinado intervalo, né? Mas isso é delicado, eu acho que aí a gente está começando a entrar muito para dentro da matemática. Se alguém tiver dúvida sobre isso, manda um e-mail, lembrando que o e-mail dos Jogos e Matemática é jogosematemática@gmail.com, jogosematemática@gmail.com, ou faz uma pergunta no Instagram também para o @jogosematemática que eu vou te responder, beleza? Então, se ficou dúvida, a gente responde. Mas é legal isso, a gente comentar isso aqui, Rainha, porque eu entendo também que às vezes o estudante está estudando cálculo 4, por exemplo, ou às vezes ele está fazendo curso de análise, é legal ele ter perspectiva, né? Por que a gente estuda tanto essas sequências numéricas e tudo mais, né? E é por isso, né? Porque essas sequências em particular, elas vão convergir para essas funções que a gente está trabalhando. Enfim... PG é a alma do negócio, gente. PG, se eu fosse classificar um conteúdo do ensino médio que é importante, é PG. O que é mais importante em todo o ensino médio? Funções e PG. Quando você fala PG, é progressão geométrica, né? Só para deixar claro, né, gente? Claro. Legal. Mas então, o legal da gente observar assim, esse estudo de séries e tudo mais, a partir do Euler, é que a gente tem muitos resultados vão sair disso, sabe? Então, por exemplo, fazer derivadas, fazer integrais, como a gente está falando ali de uma série de monômios, né? Que são as regras de monômios, assim, para operar monômios, são relativamente do ponto de vista matemático, assim, é bem simples de você deduzir essas coisas. E com isso que é muito mais complicado, eu acho que qualquer estudante já passou por isso aqui, assim, quando você tem que fazer uma integral de trigonométrica, nossa, aquilo ali sempre surge meio que miraculosamente, assim, quando você olha no livro, assim, ninguém entende nada da primeira vez que vê aquilo, demora. E o Euler, a potencialidade toda ali do trabalho do Euler nesse sentido, é você justamente dar conta dessas operações matemáticas assim que não eram necessariamente simples, né? E às vezes não era nem execuível, né? E aí quando você está trabalhando ali com uma série de monômios ali, só pegar um x elevado a n ali, derivar e integrar, isso aí, pô, qualquer um tira de letra, tranquilo. Bom,
Mas, então, o negócio tanto do Euler são esses resultados que ele está apresentando, né? E não é um resultado só do Euler em si, mas desses estudos sobre funções desse período, apresentando diversos resultados. E é legal a gente colocar isso aqui em perspectiva, tá? Eu acho. Porque a gente está discutindo muito sobre o estatuto dos números negativos, números complexos e tudo mais, mas isso não era, tipo, digamos assim, o que era mais popular ali no século XVIII, o que era mais fundamental ali, o que o pessoal estudava mais ali. Não era questão, ninguém estava tão preocupado assim como a gente está colocando assim. Tinham discussões ali e tudo mais, mas muitas vezes elas eram vistas meio como discussões metafísicas, como discussões assim, estou falando do sexo dos anjos aqui, não estou... o que esses caras estão interessados ali, nesse estudo das funções, nesse período, é você conseguir aplicar isso para resultados assim, que tem a ver com a natureza, que tem a ver com o estudo da física, que tem a ver com lembrando que a matemática desse período ela não era super casada assim, com a física. Não dá para separar onde começava a física e terminava a física, começa a matemática e vice-versa. Quem estava estudando física também estava estudando matemática e vice-versa. É diferente do perfil de hoje em dia. E aí a conclusão toda que a gente tem ali, que eu acho muito legal da gente observar, uma leitura assim, é observar esses representantes assim o D'Alembert, esse personagem que a gente já citou, que mostra uma resistência muito grande a você legitimar números negativos, opera números negativos, mas eles não têm um estatuto de números como os outros, ou até os números complexos ainda mais. E a demanda toda que essas discussões todas estão sendo provocadas aí nessa segunda metade do século XVIII é que, cara, esse negócio está mostrando tantos resultados, isso está dando tanto potencialidade, que tem alguma coisa aí que a gente tem que repensar. E aí eu acho que essa é a provocação toda que vai surgir, vai pegar no início do século XIX. Você já tem um monte de resultado com esses números complexos, com números negativos, mas ainda assim você tem uma resistência de dizer o que é aquele negócio. E aí entram as discussões que o nosso próximo pauta aqui, que seria falar do Argand e do Gauss, sobre os números complexos, que aí entra assim junto, ele entra no bolo todo os números negativos também para dar conta. Eu só queria acrescentar também que o Euler, assim, como o Euler é importante, né? Assim, o Euler, ele já tinha mostrado que se você pegar aquela ideia do A mais B, raiz de menos 1, né? O A mais B multiplicado por raiz de menos 1, você podia fazer qualquer operação de tirar a raiz quadrada, multiplicar, dividir, podia fazer o que fosse o diabo com isso, que isso ainda ia continuar sendo A mais A e B números reais, né? Ainda ia continuar sendo A mais B raiz de menos 1 com A e B reais. Ou seja, na linguagem, eu vou botar em linguagem moderna, o Euler já sabia que esse conjunto era um corpo, né? No sentido que a gente chama hoje de matemática. Então, assim, é por isso que talvez ele olhasse para as coisas e não desse tanta importância, né? Assim, mais uma vez, a matemática ela está caminhando em diversas frentes, né? Assim, a gente está chegando no Argand e no Gauss, mas assim, o que é interessante? A gente tem o desenvolvimento da teoria das equações, a gente tem o desenvolvimento da teoria das funções, a gente tem o desenvolvimento até da própria entendimento do que é número, porque os números irracionais, eles também tinham um problema na sua aceitação aí, as pessoas trabalhavam muito com as aproximações com o número, então você tem que tudo corre ao mesmo tempo, né? Quando a gente conversa sobre um assunto, a impressão que a gente está focado naquele assunto, né? Só que parece até que eu estou falando tudo ocorre ao mesmo tempo, né? Esse é o ponto que a gente às vezes não presta atenção. Funções estavam acontecendo, geometria estava acontecendo, álgebra estava acontecendo e números estavam acontecendo, né? Assim, a gente não separa muitas coisas. Tudo ocorre ao mesmo tempo. Mas então, você está falando de tudo correr ao mesmo tempo, é legal até uma leitura histórica que eu gosto bastante, é olhar que nesse mesmo período, assim, o lado francês e o lado alemão, e a Suíça, ela entra dos dois lados também, é legal isso. Porque você vê, tipo, personagens
como que eles lidam com esses números estranhos, aí, com esses números negativos e números complexos, você vê do lado francês uma predominância, uma resistência muito forte a operar com esses números, a legitimá-los, e do outro lado, do lado alemão, que é uma comunidade matemática muito mais recente que se estabelece. A francesa ela tem uma tradição maior, assim, mais longa, e a tradição alemã ela é um pouco mais recente, assim, historicamente. E aí eu entendo que essa novidade para eles é muito mais fácil de lidar, tem muito menos tradição, assim, e a tradição às vezes ela deixa o indivíduo meio enviesado, né? Muito enviesado, muito preso àquelas concepções de 100 anos atrás, entendeu? E essa comunidade não tem essa raiz tão forte, então para eles eles lidam com o novo de forma mais tranquila. E aí tem uma outra coisa também que eu acho muito legal da gente observar, como que não dá para separar a matemática do social, gente. Porque quando a gente fala do lado alemão e do lado francês, a gente está falando também de culturas diferentes, porque o lado francês é o lado católico, é o lado que se manteve, mesmo após a Reforma Protestante, se manteve, né, como católicos. E do outro lado você tem o alemão, ele foi dominado pelo protestantismo. Então, nesse século XVIII ali, quando a gente está falando desses personagens desse lado alemão, o Euler, apesar de ser suíço, ele estava do lado da Suíça para a Alemanha, tá? Por que é relevante isso? Porque tem um sociólogo que eu gosto bastante, que é o Robert Merton. Eu já citei ele num outro episódio, que ele fala isso, a postura do intelectual protestante em relação ao novo, ele é muito mais aberto do que o intelectual católico nesse período. Então é legal a gente visualizar essa transição. Isso também justifica porque tanto do lado alemão, porque da Inglaterra, porque a gente encontra no século XIX uma proliferação muito grande assim, dessas produções, não só da matemática, mas das ciências de forma geral, inovações assim, muito mais significativas desse lado do que do lado francês, ou do lado espanhol, do lado português, que seriam católicos. Ou do italiano também, que se manteve como católico. Tem essa leitura, assim, eu gosto bastante, assim, de visualizar, caramba, não dá para separar mesmo a produção científica, a produção matemática, da cultura, da religião social. Entendi. Seu herege, você usa números complexos. Basicamente é isso, né? Tem um pouco isso, assim, o lado que tem uma tradição mais longa, ele acaba se apegando às suas referências locais, né? A cultura nova, ela não tem essas referências antigas, então ela está estabelecendo suas novas referências a partir do que ela quiser, né? Mas, assim, até falando sobre essa coisa das novas referências, né, e aí até o entendimento dos números negativos e complexos, uma das dificuldades da aceitação desses números era entender como esses números se colocavam, de certa forma, no mundo físico. E aí a gente tem esses dois personagens, né, claro que o segundo ele vai ter uma importância maior, porque, bom, ele era o príncipe da matemática, né, de certa forma, ele recebeu essa alcunha. A citação que vocês ouviram no início desse podcast foi dele, né, foi um manifesto sobre o uso do entendimento sobre o que é número e como usar os números complexos de certa forma. Mas essa primeira interpretação, né, sobre, de fato, dar um sentido físico aos números negativos e complexos foi dado pelo Argan, né? E quem é o Argan na fila do pão, né, o Amadeu, assim, como esse cara entra na história? Tá, o Argan, o Jean-Robert Argan, lembra que a gente está dando um salto, assim, já tinha algumas décadas, tá bom, entre o Euler e o Argan, agora, nesse momento. O Argan, ele não, até onde eu sei, assim, se tem muito pouca registro, assim, sobre esse personagem, sobre quem ele era e tudo mais, mas ele vai colocar esse ensaio que ele escreve, legitimando, assim, como a gente deveria entender o que é o conceito de número. Ele ressignifica o conceito de número, ok? E nesse ponto é até legal a gente observar que isso não é
tipo, no mesmo momento que o Gauss vai fazer também o seu trabalho, ele vai fazer antes, porém, a gente tem uma influência muito maior do Gauss por conta do Gauss ter ser esse cara dentro da comunidade matemática muito prestigioso, tá? Eu detesto essa alcunha de príncipe dos matemáticos e tudo mais. Eu acho isso cafonérrimo quando a gente começa a dar esses títulos. E aí, mas o Gauss ele tem esse lado que está bem alinhado com o Argand. Mas é muito bom a gente visualizar isso de novo. É mais uma dessas coincidências históricas que não tem nada de coincidência. Por quê? Porque a ideia de você olhar para o que os dois vão tratar é olhar para o número não como uma quantidade ou uma qualidade, mas como uma relação. E aí, nossa, como você citou que tudo acontece ao mesmo tempo, é muito interessante você olhar, tipo, como que, inclusive, isso estabelece, assim, no século XIX, um novo olhar para a matemática, de que a matemática não era mais a ciência das quantidades e das grandezas. Ela, no final do século XIX, ela se estabelece como uma ciência das relações. E isso influencia também, por exemplo, a álgebra. É o mesmo período, por exemplo, que a álgebra para de ficar procurando encontrar raízes de equações, né? E começa a ser o estudo de estruturas algébricas, né? Depois a gente vai fazer isso, né? Tá programado para a gente fazer isso no próximo episódio, essa transição da álgebra. Mas antes a gente precisava dar conta aí dos números negativos e complexos, porque eu acho que eles também têm um fundamento importante dessa mudança de postura sobre esses fundamentos dentro da matemática, né? Bom, mas você perguntou quem é o Argand. Enfim, o Argand, ele publica ele é francês, ele publica num periódico que é bem popular nesse período. Até coloco aqui a sugestão para a gente fazer um episódio sobre esse periódico, que se chama, assim, ficou popularmente chamado como os Análises de Gergonne. Gergonne era um matemático aí do século XIX. E ele publica um ensaio aí nessa revista que literalmente se chama Anais de Matemática Pura e Aplicada. E ela não teve uma longevidade muito grande, mas ela teve um impacto muito grande na matemática. Assim. Você tem muitas discussões bem profícuas aí nesses cadernos aí do Gergonne. E o Argand, ele vai propor mais ou menos o seguinte, tá? A ideia de você olhar para as relações, assim, o que seria um número, como uma balança, tá? E que o número, digamos assim, ele seria mais ou menos essa diferença entre os pratos da balança. Se você coloca mais peso de um lado, ela vai tender mais para um lado. Se você coloca mais peso para o outro lado, ela vai tender para o outro lado. E então o conceito principal dele seria, por exemplo, olhar tipo, a diferença entre essas quantidades. E aí, portanto, isso vai gerar para a gente números que a gente poderia até chamar de números inteiros, digamos assim, até os números reais, se você quiser, se você estivesse trabalhando com grandes contínuos, porque eventualmente essa diferença sempre vai dar ou valor positivo ou negativo, ok? E aí, em cima disso, ele também coloca uma seguinte observação, que é bem legal de observar. Se você pega, por exemplo, o número A qualquer e multiplica por -1, você vai inverter a direção dele na reta numérica. Então ficaria -A. Se você multiplica por -1 de novo, você vai voltar para o mais A, lá, para aquele valor original. E aí, então a ideia de que você, aplicando a multiplicação, multiplicar por -1, digamos assim, 2 vezes sucessivas, você volta para o mesmo lugar. Se você aplica só uma vez, você vai para o outro lado. Então ele percebe o seguinte, e se eu tiver então a ideia de multiplicar pela metade do caminho, o que significaria isso? Essa é a ideia de que você está multiplicando, na verdade, pela raiz de -1. Porque se você multiplicar pela raiz de -1, depois pela raiz de -1, o resultado final deveria ser multiplicar por -1 de uma vez só. Ok? Então, vamos lá, muita calma nessa hora. O que o Marcelo acabou de falar? O que o Marcelo acabou de falar? Você pode olhar, imagina uma cruz, beleza? Você tem uma cruz que são literalmente os eixos coordenados, o tal do x e y aí. O eixo x são os números reais. Aí você pega na sua cabeça e você marca o 1 e o -1. Quando você multiplica por -1, é como se você tivesse um vetor, beleza? Assim, você tem uma seta.
E o que acontece quando você multiplica por menos 1? Você literalmente troca a direção da seta toda. Se ela está apontando para 1, ela vai apontar para o menos 1. E se ela está apontando para o menos 1, ela aponta para 1. Quando você olha o eixo Y, aí a gente vai marcar lá, no lugar do 1 no Y, a gente vai colocar I. I sendo raiz de menos 1, né? O famoso I aí que o Gauss chama de I. É o raiz de menos 1. O que acontece quando você multiplica por raiz de menos 1? O seu vetor, ele rotaciona, ele gira 90 graus em sentido anti-horário. Beleza? Calma aí, deixa eu pensar aqui. Sentido anti-horário, exatamente. Ele gira 90 graus em sentido anti-horário. Beleza? Então, assim, isso é a mágica dos números complexos. Se você não sabia disso, eu acabei de te contar que se você multiplica um número complexo que tem tamanho 1 por outro número complexo, ele vai rodar o número. É maravilhoso. E o Argan conseguiu ver isso só com esse raciocínio. Ou seja, a gente acabou de dar um sentido geométrico fortíssimo, tanto para os números negativos quanto para os números complexos. Na reta, você troca a orientação da coisa. Então, se está para um lado, vai para o outro. Troquei a orientação. E o outro, no plano complexo, você ganhou aí 360 graus para orientar. Então, assim, realmente é algo incrível. Se o seu professor, mais uma vez, infelizmente, números complexos não é mais visto quase no ensino médio. Mas eu acho que a beleza da coisa, né, para quem já viu aí, a beleza da coisa é exatamente isso. A multiplicação de números complexos, ela rotaciona coisas no plano, né? Isso aí é maravilhoso. Desculpa pela minha emoção. Não, arrasou. Eu também acho bem bonito, assim, bem fascinante, assim, porque eu acho que o Argan está sugerindo, ele continua mantendo tudo coerente que tinha antes, entendeu? Aquelas propriedades. Propriedade de você pegar multiplicar por menos 1 sem inverter o sentido, manteve. E eu gosto mais de observar sempre você definir essa unidade imaginária, o I, não como raiz menos 1, mas pensando que I ao quadrado é igual a menos 1. E aí eu acho que isso deixa bem claro o que o Argan estava querendo dizer, assim. Porque você multiplicar por menos 1, depois multiplicar por menos 1 de novo, é como se você desse uma volta de 360 graus. Consegue visualizar? Então, se o I ao quadrado é igual a menos 1, então, para você dar essa volta de 360 graus, você teria que pegar o I e multiplicar por ele 4 vezes. Ok? Se você pegar o I e multiplicar por I de novo, ou seja, o I ao quadrado, você mudou o sentido. Aplicou o I ao quadrado de novo, ou seja, ficou I elevado à quarta no final dos contos, voltou para o mesmo lugar. Então, acho que é legal essa ideia. E está justamente dentro do coerente da forma que a gente trata hoje em dia com os números complexos a partir da forma polar também, né? A gente olhar para os números complexos como vetores e esse conceito da multiplicação ter essa propriedade de rotação. Também está tudo bem coerente, assim. Bom, e aí o Argan, ele vai ele não só dividiu por 90 graus ali o ângulo, né? Ele vai pensar isso de forma contínua. E aí os números complexos seriam essa ideia de vetor, que a gente traduz, a gente pode traduzir hoje como vetor, mas o conceito de vetor não estava estabelecido na matemática nesse período, não. Mas é olhando justamente como geométrico, e aí, portanto, isso vai dar origem, digamos assim, à ideia de que o modelo geométrico que vai dar conta de números complexos, assim como números reais é a reta, dá conta do modelo dos números reais, o plano dá conta de ser um modelo para os números complexos, nesse sentido do Argan. E assim, o Argan, né, pelo que eu estou entendendo, ele faz essa publicação entre 1806 e 1814, e aí, assim, só para entender, eu acho que o contexto histórico é muito legal, né? O Gauss já sabia disso tudo, né? Assim, só uma observação. Por que minha concepção é um pouco essa? E ele publica a tese dele de doutorado com o Teorema Fundamental da Álgebra, vamos lembrar lá, o Teorema Fundamental da Álgebra, ele foi enunciado pela primeira vez pelo Albert Girard em 1629. O Gauss só foi provar esse resultado em 1799, que é quando ele defende a tese dele de doutorado. Isso são
sei lá, 120 anos aí, eu acho que é por aí, né? Se eu fiz conta errada aí, desculpa, supletivo, tá? Mas, então assim, ele defende em 1799. Só que, ou seja, ele tratava e trabalhava com os números complexos, só que a impressão que eu tenho é que o Gauss, ele era muito contido. O Gauss só publicava aquilo que ia ser arrasador. Essa, mais uma vez, é uma impressão que eu tenho. Eu acho que o Gauss vale um episódio também. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que ele só publicava aquilo que era realmente arrasador. E aí, muito provavelmente, essa discussão, e aí isso é especulação minha, essa discussão estava um pouco em voga aí, né, assim, relativa a números complexos. Aí, 32 anos depois que ele publica a tese dele de doutorado, ou seja, ele já tem pleno conhecimento dos números complexos, ele já sabe que raiz de todo polinômio tem raiz na ideia dos números complexos, né? Assim, e tá tudo certo. Ele não prova só uma vez, não. Eu acho que ele tem 4 ou 6 demonstrações diferentes do teorema fundamental da álgebra. Posso até comentar aqui sobre essa ideia, mas para você ver como ele era tarado no assunto. Ele tinha 4 ou 6. Eram 3, não? Eu achei que fossem 3. No mínimo 4. E em 1831 é que ele lança o Manifesto das Grandezas Imaginárias, no artigo, me perdoem o meu latim, Theoria Residorum Biquadractum, né? Ou seja, Teoria dos Resíduos Biquadrados, aonde ele faz de fato esse manifesto que vocês ouviram no início do podcast, que é exatamente falando que, basicamente, ele fala que número é número, e a gente vai tratar ele como um número, e acabou. Para de discussão aí, entendeu? Ou seja, você vê como a história é grande, né? Assim, e a personalidade do Gauss, assim, eu tenho algumas observações sobre a personalidade do Gauss que eu acho ele fantástico, mas são só coisas que eu ouvi falar dele, né? Assim, dentre problemas da geometria, outras geometrias que as pessoas foram falar com ele e tudo mais. E esse é um caso que eu vejo, né? Assim, pô, cara, 32 anos depois, ele já conhecia os números complexos, assim, com certa propriedade para conseguir provar o teorema fundamental da álgebra, sabe? Mas ele só faz um manifesto, digamos assim, para a sociedade matemática, essa é a impressão que eu tenho, só em 1831, 32 anos depois, sei lá, quase no fim da vida, né? Que ele morre, o quê? Uns 10 anos depois? Não tenho anotado aqui não, quando é que ele morre, mas sim, já foi num período assim bem tardio da vida dele, assim. Ele tem uma longevidade bem grande, assim, eu acho. E o Gauss, eu concordo com você também. O Gauss, ele nunca foi o personagem assim que publicava assim o tempo todo. Diferente do perfil, talvez, assim, sei lá, pode ser descompasso muito grande, mas, por exemplo, o Leibniz ele publicava bastante, o Bernoulli também, aquele Johann Bernoulli, publicava bastante, mas o Euler disparado, assim. Mas o Gauss não, o Gauss ele era bem reservado, assim, mas porque ele também podia se dar esse luxo, ele sempre teve um prestígio muito grande na comunidade matemática, e ele era uma referência para as pessoas, assim, inclusive de autoridade. Ele tem muitas anotações que ele nunca publicou, e quando você pega os trabalhos dele, você vê, nossa, caramba, pô, o cara já estava, tipo, fazendo teoria sobre isso, e o outro lá, tipo, do outro lado do mundo, quebrando a cabeça, assim, pô, tem várias coisas assim, nesse sentido, assim, do Gauss. Agora, sobre essa publicação que você fala, né, a teoria dos resíduos biquadrados, que ele fala sobre essa metafísica das grandezas imaginárias, por isso que é legal a gente pensar que isso não é coincidência, né, porque a gente estava citando do Argand e a gente está citando paralelamente do Gauss, assim, como interpretações distintas. Eu sei que parece que, poxa, mas demorou mais 30 anos para publicar esse negócio e tudo mais, mas não quer dizer que esses números não estavam sendo praticados, eles estavam sendo praticados. Tanto que mais 50 anos antes o Euler já tinha muito bem estabelecido isso assim nas contas dele, tudo certo para ele. Não precisa de legitimação, não precisa de nada disso. Ele está, tipo, aqui, ó, eu tô preocupado no resultado, não tô preocupado com essas questões metafísicas aí. Bom, o Gauss ele vai tentar dar a sua interpretação ali para os números,
E é muito legal, tanto a gente observar isso do Gauss, tem a ver com Argand também, mas tem a ver com a matemática do século XIX por si, que essa dicotomia entre quantidade e grandeza, ela é superada com essas interpretações. Não faz mais, por isso que a gente está muito acostumado dentro da matemática a observar número como uma coisa genérica, como algo geral, assim, que dá conta de muita coisa, dá conta de muitas noções, não só dá conta da noção de quantidade, como da noção de medida também, de grandeza, mas isso dá conta também de equações, quando você começa a trabalhar com números negativos, eventualmente com números complexos e tudo mais, e a gente entende tudo isso assim como diversas facetas, né? Diversas dimensões sobre o conceito de número, como esse ente abstrato ali. E o Gauss ele vai tentar interpretar isso do jeito dele de forma diferente do Argand, porque ele interpretaria a ideia de que você tem, por exemplo, pontos. Imagina você pega, sabe aqueles cadernos pontilhados? Vários pontinhos assim, todos pontinhos assim alinhados, bonitinhos, assim, quadradinhos. A ideia de número para Gauss é que você vai olhar de um ponto para o outro, tá? Nessa malha quadriculadazinha aí, pontilhada, perdão. E se você pega, por exemplo, de um sentido para o outro, você está lidando com números positivos, digamos assim, no horizontal. A gente faria como hoje? A gente estabeleceria do lado da esquerda para a direita, seriam positivos os valores. Se você pegar agora dois pontos na mesma horizontal, da direita para a esquerda, seria negativo, seria o contrário. E, enfim, dependendo do tamanho, isso vai te dizer se o valor assim, absoluto disso, ok? E aí a ideia para ele, você já consegue visualizar que é parecido com a do Argand, no sentido de se você pegar dois pontos na vertical, você teria grandezas imaginárias. Então, num sentido assim, de baixo para cima, seriam as unidades, as grandezas imaginárias positivas, vamos chamar assim, grosseiramente, e o oposto para baixo, né? Negativo para baixo. E aí, se você pegar na diagonal, o que acontece? Você pegar na diagonal, você nota que você tem duas componentes aí. Você tem a componente real e a componente imaginária. E aí, portanto, você estaria dando conta agora de que números seriam essa combinação aí de uma parte real e de uma parte imaginária. E justamente são os números complexos. Os números complexos são sempre decompostos nessas duas dimensões aí, nesses dois elementos. Tá. Conseguiram visualizar, gente? É legal até desenhar para visualizar, tipo, que fica casa bonitinho isso, assim. Verdade. Eu consigo visualizar isso. A gente introduz no colégio números, quer dizer, introduzia números negativos da primeira vez, né? Que é o Z igual a A mais BI, onde o I é a unidade imaginária, o A e o B são números reais. E aí você tem essas duas componentes, a componente real e a componente imaginária ali de um número complexo. Cara, e número complexo realmente é um negócio bem bacana, né? Um negócio que literalmente as coisas começam a fazer mágica. Quem gosta de matemática, até, por exemplo, quem sabe, quem já fez cálculo, né? Digamos você que está me ouvindo e já fez o curso de cálculo. Só para você ter uma ideia como os números complexos são um negócio de louco. Em matemática, geralmente, se você tem uma derivada, não significa que você vai ter a segunda ou a terceira, beleza? No curso de cálculo 1, lá, dos números reais, ter uma derivada não significa que você vai ter todas as outras. Nos complexos, se você tem uma derivada, a derivada complexa, nesse entendimento aí, você vai ter todas as derivadas. Se tem uma derivada, então a função é de classe C infinito. Você sentiu o drama, assim? Que coisa de louco que assim? O poder do negócio, assim? Caraca, tem uma, então é de classe C infinito? Na reta, isso não funciona, assim. Então, eu acho variáveis complexas e números complexos, de maneira geral, um tema muito bonito. Uma pena ter saído do ensino médio, mas, assim, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Ô, professor, qual foi o impacto assim, na comunidade matemática no manifesto da metafísica das grandezas imaginárias? Essa pergunta é boa, Léo. Eu gosto muito da gente sempre pensar que, só porque o cara escreveu aquilo e ele é importante, mas será que tem repercussão?
E o ponto é que isso demora bastante para ter repercussão, sabia? Não era o que o Gauss estava propondo ali, e que eventualmente a essência aqui dessa discussão toda é a gente olhar essa ideia do conceito de número como um conceito abstrato, sem estar vinculado a quantidades, né? Isso não tem um impacto imediato, demora, inclusive, talvez eu diria que mais de 30 anos para a gente encontrar um primeiro tratado que lida com números como se fossem números abstratos nesse sentido do Gauss. Tanto que um alemão chamado Hermann Hankel, ele faz um texto, publica um livro assim, chamado Teoria dos Sistemas de Números Complexos. E é um texto, agora me fugiu aqui, mas é de 60 e alguma coisa, 1860, mais do que isso. E esse texto é interessante da gente observar, como demora mais de 30 anos para a gente ver um uso de números nesse sentido de que se desprende aos conceitos físicos que a gente está tradicionalmente associando ao número, né? Essas noções. Então, eu diria que ele tem um impacto, sim, mas muito tempo depois, assim, não é imediato esse impacto, não afeta a matemática ali que está acontecendo, mesmo porque, vamos voltar àquele tema do que o Rainha colocou antes, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e tem um monte de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que são que trazem suscitam outras questões. Que interessante, então as coisas só mudam mesmo na segunda metade do século XIX, né? Que aí também é quando tudo acontece, né? Definição precisa de número real, o nego define o que é função, e aí a escolinha alemã, né? A gente vai para Göttingen e companhia e Berlim. É verdade. Então, exatamente. Interessante. Bom, Marcelo, eu acho que teve uma coisa aqui que ficou um pouco na minha cabeça encafifado, porque a gente sai, né? A gente faz um caminho aí, sai da Itália, passa pela França, vai para a Alemanha, é claro que tudo acontece ao mesmo tempo, mas assim, um personagem da história da matemática que é muito relevante, na minha opinião, é o Cauchy, né? Augustin-Louis Cauchy. Então, assim, ele é um cara que tem muitos trabalhos relevantes, ele fez o curso de análise, né? Ele tem algumas observações, assim, até de como a gente pensa a matemática para frente, e ele meio que passou em branco aqui, né? Em toda essa nossa conversa. A gente quase não falou do Cauchy neste contexto aqui. Eu sei que ele vai ter um outro contexto dentro dessa história, mas nessa aceitação dos números imaginários e complexos e negativos, ele meio que passou em branco. É isso mesmo? Olha, Rainha, eu achei boa essa colocação, porque o Cauchy, ele é um personagem dentro da história da matemática, assim, muito valorizado, assim, especialmente para os rumos assim, que a análise vai tomar depois. Inclusive, a importância que a análise ganha dentro da matemática tem muito a ver com o Cauchy também. E é legal da gente observar também porque o Cauchy porque ele estava interessado em outras questões. Você não vê muitos tratados assim, pelo menos eu desconheço, assim, do Cauchy fazendo essas discussões que popularmente se chamam metafísicas, assim, sobre o conceito do número e tudo mais. Mas o Cauchy, ele tem muito... O que a gente pode conversar é sobre o tratamento que ele tem, por exemplo, na análise com justamente o papel, por exemplo, que a gente tem sobre as sequências, porque as sequências, especialmente depois desse período aí que a gente estava falando do Euler, ela se torna um elemento fundamental ali dentro da matemática. Ali. Ela mostrou uma potencialidade incrível, só que ao mesmo tempo que ela mostra uma potencialidade incrível, ela traz muitas contradições também. Sobre essa ideia de convergência de séries, poxa, como é que você faz uma série de um jeito? Por exemplo, pensa na série, tipo, 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1. Pô, como é que você consegue mostrar que fazendo uma manipulação, isso converte para 0? Fazendo outra manipulação, converte para 1. Fazendo uma outra manipulação, dá para menos 1, sabe? Tipo, nossa. Então, isso é muito importante para a gente entender. Eu diria que o papel dele nessa discussão toda tem mais a ver com os elementos da análise em si, tipo função, convergência de séries, né? Mas sobre essa aritmética que a gente está tentando discutir aqui, os fundamentos dessa aritmética,
eu desconheço assim, trabalhos significativos dele. Entendi. E o Cauchy... Vamos sobre o Cauchy no próximo episódio, então? Sim, vamos. Só uma observação, o Cauchy... próximo episódio a gente vai continuar falando um pouco sobre álgebra, né? Que eu acho que pra gente fechar esse tema aí de maneira interessante, né? Falta a gente conversar um pouco sobre essa ideia de resolução das equações quínticas e essa mudança do paradigma da álgebra, né? Que eu acho que para fechar. E o Cauchy tem participação nessa história, então fica aí para você cenas dos próximos capítulos, né? Então, assim, não sei se vai ser um episódio ou dois, você vai ter que aguardar para ver, porque a gente ainda está escrevendo roteiro, mas não tem muito problema aí. Eu acho que é uma questão interessante aí para pesquisa, né? Então, bom, eu acho que temos um podcast, né? Foi muito bom estar com vocês. E todos estão preparados para as nossas dicas culturais? Então, a minha dica cultural de hoje, gente, é o Festival da Matemática, que vai acontecer de 29 de setembro a 1º de outubro. E é uma excelente oportunidade para você ver diversas coisas que a gente consegue fazer com matemática de forma divertida, lúdica e interessante. Então, assim, mais uma vez, se você estiver escutando esse podcast na data de publicação, dá tempo de você ir, de você levar o seu filhote, ou você levar a sua turma de matemática, levar o sobrinho para esse festival, que vai ser super interessante, né? Então, assim, fica a dica aí para vocês. O Festival da Matemática do Rio de Janeiro, ele vai ser na Marina da Glória entre 29 de setembro e 1º de outubro. Estamos no ano de 2022, né? Só para relembrar. Pessoal, a minha dica cultural de hoje vai ser um livro, mas não é muito conveniente, vai ser diferente dos livros que eu estava sugerindo até então. É um livro de matemática, assim, muito útil para estudantes de matemática que está fazendo graduação, mas ele também eu acho que é um livro bem acessível assim, para pessoas de outras áreas também lerem. É pesado, é um livro bem técnico, se chama Números Racionais, Reais e Complexos. Ele é da editora da UFRGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e escrito pelo Jaime Ripoll, pela Cidara Ripoll e o José Francisco da Silveira. Eu acho que ele é uma ótima referência para aquele livrinho para o estudante ficar carregando assim debaixo do braço, assim, porque ele vai usar em diversas disciplinas ao longo do curso, assim, como referência. Eu acho que ele dá conta de umas discussões matemáticas, sempre de um ponto de vista matemático, mas ele também traz outras abordagens, às vezes abordagens históricas, inclusive, outras também de natureza filosóficas também. E eu gosto muito desse livro pelo aspecto que eles fazem dessa construção das propriedades matemáticas desses conjuntos numéricos, vai sempre fazendo de forma sequencial, mas ele sempre faz um aprofundamento matemático que eu gosto bastante dessa abordagem deles, e é bom para o estudante sempre se aprofundar sobre esses conteúdos aí, de um ponto de vista matemático. A minha dica cultural de hoje é o filme Gênio Indomável. É um filme ali bem antigo, ali de 1997. É um filme que rendeu Oscar, né? Estatuetas do Oscar. E ele conta a história de um servente que com a ajuda, né, de um professor, ele acaba descobrindo que ele é um gênio da matemática. E aí depois tem ajuda de terapeutas e tudo mais. Acho muito interessante para quem gosta desses filmes clássicos, né, mais antigos, dar uma olhadinha que acredito que vocês vão gostar bastante.